Graças e paz, sou eu, Rodrigo Barbosa. Maravilha poder estarmos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor. Estamos meditando no Evangelho segundo escreveu Lucas e essa nossa jornada chegou ao episódio de número 63. Que maravilha! Que maravilha poder estarmos dessa forma contínua, sistemática, versículo por versículo, meditando na palavra e trazendo aplicações para as nossas vidas. Eu espero do fundo do coração que você esteja crescendo a cada dia em graça e conhecimento. E hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo de número 11, versículo de número 33 ao 36. Jesus fala sobre a candeia do corpo. Diz assim: e ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Uma coisa que nós devemos primeiramente analisar é que esse texto, isso que acabamos de ler, ele está dentro de um contexto, de algo maior. E muitas vezes as pessoas elas pegam partes isoladas da Bíblia e criam enormes mensagens ou até colocam para suas vidas conceitos, mas que isoladamente do contexto. O contexto ele vai dar para nós a direção ao qual nós devemos pensar acerca daquilo que Jesus de fato estava querendo dizer para os seus discípulos. E qual é o contexto aqui? Nos episódios anteriores, no episódio de número 61, 62, nós vimos que Jesus está falando com pessoas, Jesus havia expulsado um demônio, Jesus está falando sobre a incredulidade das pessoas. Jesus está falando que é uma geração incrédula que pede sinal, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Se você está curioso com essa mensagem, ouça, se você quer ouvi-la, ouça o episódio de número 62. E aí, Jesus ele está falando que não será dado outro sinal, se não for o sinal de Jonas. E então ele lança essa palavra. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. O que Jesus está falando? Jesus está dizendo que Ele próprio é a luz dos homens, Ele é a candeia. A candeia é a alegoria do Cristo. Ele é a luz que veio e que não ficou em oculta. Jesus está sendo revelado, Jesus está claro para todo aquele que queira ser iluminado por Ele. Jesus não se ocultou, Jesus não se escondeu, Jesus se manifestou e se manifesta de uma forma clara e compreensiva. Jesus está aí. Ele é a própria luz que foi posicionada. E ninguém acendendo uma candeia põe em oculto, não, ele está ali. E a luz dele é para resplandecer para todos. Jesus está aí com sua luz para todo aquele que o ouvir, para todo aquele que o receber, para todo aquele que estava em trevas, poder ter vida direcionada, vida em abundância, sair das trevas e vir para a luz. Jesus, ele é a luz do mundo. Porém, nem todos querem estar debaixo dessa luz. Jesus diz que aquilo que ilumina o corpo é o olho. E se os olhos forem simples, todo o corpo será iluminado. Mas se os olhos forem maus,
também o corpo será tenebroso. Vamos lembrar do contexto? Jesus está falando com os judeus que estão diante da luz e não querem enxergar. Jesus está falando com homens que estão ali diante da própria verdade de Deus e não querem aceitá-la. Por causa do quê? O que são os olhos? Jesus está dizendo aqui que os olhos é o discernimento, é a compreensão espiritual. Que maneira esses homens estão compreendendo Jesus? A maldade deles não está permitindo com que eles enxerguem Jesus com clareza. Então eles continuam em trevas interiores. Sabe, meu irmão, às vezes tem gente que coloca em seus olhos a lente do julgamento, a lente do preconceito. Você quer falar de Jesus para as pessoas, elas acham que Jesus é alienação, acham que Jesus é querer levar o dinheiro deles, acham que Jesus se compara a esse tipo de religiões que nós vemos loucas, matando e destruindo famílias. Jesus não é isso. Só que se você enxergar as coisas desse jeito, se a sua ótica de Cristo for essa, você continuará em trevas. Jesus disse que se os olhos forem simples, todo o seu corpo será luminoso. O que são olhos simples? Olhos que não julgam, olhos que não são maldosos, olhos que têm a sensibilidade de querer aprender, olhos que não enxergam simplesmente o mal no outro, mas tentam enxergar o bem de Deus sobre todas as coisas. De que maneira você enxerga a vida? Será que o pecado tem corrompido a sua maneira de ver as coisas? Será que o pecado e os seus desejos pecaminosos só conseguem ver maldade nas coisas? O interessante é que Jesus diz que aquele que tem a visão mal, o seu corpo é tenebroso, ele vive em trevas. Será que de repente a angústia que você vem sentindo não é por causa da interpretação que você está tendo do mundo? Será que você está permitindo enxergar a luz ou você só quer enxergar as trevas? A maneira com que você vai ver a vida é a maneira com que você vai viver a vida. Jesus deixa muito claro que se o seu corpo é iluminado, você não tem treva em parte alguma e será iluminado com uma candeia que ilumina no seu resplendor. Jesus está dizendo assim, olha, tenha bons olhos, enxergue a vida sem julgamento, enxergue a vida numa compreensão espiritual pura e simples. Pare de querer ficar vendo o mal nas coisas, porque é a maneira com que você enxerga a vida que tem feito com que você muitas vezes ande em trevas, ande nessa angústia. Jesus está falando para esses homens aqui, Jesus está falando para esses judeus que a luz está diante deles e eles não estão sendo capazes de enxergar a luz, porque os teus olhos estão fechados com julgamento, com pecado e com maldade. De que maneira você tem compreendido a vida? De que maneira você tem enxergado a vida? A luz está aí, posicionada, disposta a todos, mas nem todos conseguem ver a luz, por causa que os teus olhos são maus. Abra os olhos do teu coração e que você possa enxergar a vida com amor, que você possa olhar para Cristo e permitir que com a simplicidade do olhar, sem julgamento, sem preconceito, você possa receber a luz sobre a tua vida e a paz que você tanto almeja. Pare de interpretar tudo pelo pior lado e pela pior ótica. É a maneira com que você enxerga, a maneira que você compreende a vida, repito, que vai determinar a maneira com que você vai vivê-la. Em paz ou em trevas. Pense em tudo isso. Jesus é a luz, e todo aquele que olhar para Ele será iluminado, e os seus rostos não serão confundidos. Que a graça, a paz, o amor esteja sobre a sua vida, que você cresça em graça e conhecimento a cada dia. Compartilhe esse Evangelho, e que a paz esteja sobre você. E se assim o Senhor permitir, estaremos de volta na próxima, em nome do Senhor Jesus.